Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, os que acompanham esses trabalhos pelos veículos de comunicação, hoje eu vou me debruçar sobre um fato que ainda repercute a sessão de segunda-feira. Eu gostaria de dizer que nós temos na história mais mentiras e omissões do que verdades. Os livros de história anunciam que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Os índios que aqui viviam, por acaso, não chegaram primeiro? Os livros didáticos dizem que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. As sangrentas lutas populares, por exemplo, como as das ruas da Bahia, que papel lhe cabe nessa história? As escolas ensinam que a princesa Isabel foi quem aboliu a escravidão. As lutas, principalmente dos quilombos, aonde fica? Por que esses atores são ignorados? Os professores transmitem que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Os que lutaram anos e anos contra o autoritarismo da monarquia, nada fizeram? Os historiadores proclamam os grandes feitos do presidente Getúlio Vargas, mas omitem as atrocidades que cometeu contra os opositores à ditadura getulista. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse uma foto no ar, no vídeo, para que eu pudesse continuar fazendo um registro histórico, que é o fundamento da nossa intervenção hoje. Naquela foto que está sendo exibida, ela é de autoria do fotógrafo hoje da Câmara, do Pedro Romualdo, e foi feita em 1984. Do lado esquerdo está sentado Luiz Carlos Prestes, que liderou, através da Coluna Prestes, a maior marcha militar da história da humanidade. Se alguém quiser se debruçar um pouco sobre esse tema, existem vários livros disponíveis que contam a história da Coluna Prestes. Do lado direito, eu vou me permitir a ler, para não cometer nenhum deslize. Do lado direito, nós temos Alberto de Souza. Se estivesse vivo, Alberto de Souza completaria hoje 107 anos. Nascido numa fazenda próxima de Itapira, onde seus pais eram colonos, ainda menino fugiu de casa. Em 1924, adere à Revolução Paulista e, posteriormente, à Coluna Prestes, e com ela percorre todo o país, lutando contra o governo federal, seu exército, polícias estaduais e jagunços, e com ela se exila na Bolívia, onde tem seu primeiro contato com as obras do marxismo. Abro aspas. Conheci o velho Alberto em meados dos anos 80, através de um livro do amigo Antônio Pedroso Júnior, Subsídios para a História da Repressão em Bauru, escrito para a campanha da anistia e que narra a história de várias pessoas da cidade que sofreram na pele as agruras da ditadura instalada no país em 1964. Em 1984, Alberto de Souza teve a felicidade de rever Luiz Carlos Prestes, seu comandante na coluna, quando este esteve em Bauru, participando da campanha das Diretas Já, ocasião em que foi batida esta foto pelo amigo Pedro Romualdo, entre outras. Alberto de Souza faleceu lúcido e convicto das suas ideias. Relembrar sua história é manter viva a crença numa sociedade justa e igualitária, nos valores que norteiam uma sociedade socialista, na sua solidariedade e coerência política, principalmente nos tristes tempos em que vivemos, onde o fascismo campeia pelas ruas com seu ódio cego e exacerbado. O individualismo destrói os sonhos coletivos, e muitos dos que se proclamaram um dia militantes de esquerda
passaram para o outro lado na busca das benesses e das migalhas dos poderosos. Alberto de Souza, presente, sempre presente, agora e sempre. Esse texto é do advogado Arthur Monteiro Júnior, que quando o seu Alberto viveu aqui em Bauru durante muitos anos, trabalhando no ofício de sapateiro, e depois não conseguia mais ter a sua sobrevivência, o Arthur Monteiro Júnior, jornalista, advogado, teve a solidariedade de cuidar até os últimos dias da vida do seu Alberto. Então é importante a gente registrar esses fatos, porque a história, ela não pode ser contada só sobre um ponto de vista. A função do historiador, a função do pesquisador, a função daquele que trabalha com informação, para que ele tenha no mínimo a decência e a honestidade de princípio, é verificar fatos. E os fatos demonstram claramente que esse vereador, quando esteve aqui na sessão passada, não entrou no mérito da vida pessoal do então tenente-coronel Américo Marinho Lutz. Quando a gente tende a escrever uma biografia, desde que ela não seja encomendada e não seja paga, não se trabalha só a virtude do homem público. Não se enaltece só virtudes. Se diz os fatos como eles são e como eles foram. E eu reafirmo aqui, em nenhum momento esse vereador, e não é a minha prática, e isso para vários setores da sociedade de Bauru, principalmente aqueles que têm pena, que têm microfone e que têm câmera de TV. Não é hábito desse vereador trabalhar de maneira irresponsável. Quando nós dissemos aqui sobre o ponto de vista da história desse senhor como presidente e diretor da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, nós retratamos a sua prática enquanto diretor da ferrovia e que desenvolveu um amplo processo de perseguição a ferroviários por crime de opinião. Vários deles, e se for preciso, nós trazemos os familiares nessa casa para dar depoimento, que tem famílias ainda vivendo na cidade, foram cumprir penas que variaram de 3 a 7 anos na Ilha Grande, fora os que foram deportados para o Mato Grosso do Sul. Do exemplo do Barnes, do seu Mário, pai da funcionária do Sindicato dos Ferroviários, a dona Nésia Albertina, do seu Trevisan, do Zé Duarte, um maquinista para a história. Então é importante que as pessoas leiam, que as pessoas estudem, pesquisem. E o mais engraçado é que eu vou citar aqui uma frase que não é minha, é do Osiris Silva, que esteve recentemente em Bauru lançando um livro, e que muitos compraram o livro. Livro, quando a gente compra, não é para pôr na estante da casa para pegar poeira, é para ler. O que diz o Osiris Silva? Foi ele quem decidiu aplicar recursos da Estrada de Ferro e investir na construção de uma escola de aeromodelismo, de uma escola de pilotagem, de uma escola de planadores. E esse foi o segundo fato importante que fez nascer em nós o interesse pelos aviões. Uma decisão como essa, de tirar dinheiro de uma empresa pública para outra finalidade, seria mais do que suficiente para, nos dias de hoje, fazer com que Lutz fosse convocado a dar explicação ao Ministério Público. Portanto, em veículos de comunicação, como ocorreu hoje na TV Prevê, querer imputar a esse vereador uma irresponsabilidade nos fatos, eu diria ao nobre colega que não está aqui, que fosse estudar, que voltasse para os bancos da história, que tivesse o cuidado de procurar nos textos escritos da história de Bauru que estão disponíveis. A história a gente não inventa, histórias e fatos a gente traz como eles foram feitos. Dizer que o vereador Roque tomou atitude por uma questão ideológica, todo mundo aqui tem ideologia. O problema é que eu não escondo a minha.
para concluir, senhor presidente, eu não escondo a minha. Falo o que tenho que falar, ajo de acordo com a minha consciência, penso e defendo aquilo que eu penso. Se outros agem como vermes invertebrados, que a cada hora se adaptam a uma circunstância da história, não é problema meu. O meu mandato foi, inclusive, para nessa tribuna, resgatar a história daqueles que não têm voz, daqueles que não podem colocar sua memória. E nesse aspecto, eu gostaria de dizer que eu respeito muito a memória principalmente daqueles que foram torturados, daqueles que foram violentados, daqueles que foram agredidos na Ilha Grande e fora dela. E para isso tem todos os documentos. Se for o caso, nos 5 minutos que eu já estou pedindo, eu vou trazer aqui uma pasta, talvez um carrinho, de todos os arquivos das fichas desses ferroviários que penaram na ditadura Vargas sobre a égide do então tenente-coronel Marinho Lutz. Muito obrigado, senhor presidente.